Uma babá, que passou anos dedicada ao bem-estar dos filhos gêmeos doentes de um bilionário, foi chocantemente acusada de um ato hediondo: roubar medicamentos vitais das crianças que ela amava, como se fossem suas. Enfrentando dificuldades financeiras, sem representação legal e sob o peso do escrutínio público, ela entrou sozinha no tribunal, cercada por câmeras e condenações. Quando o desespero parecia consumi-la, as portas do tribunal se abriram e todos os olhos se voltaram para ela com espanto. Os delicados filhos gêmeos do bilionário chegaram e suas palavras subsequentes mudaram drasticamente a situação. Para começar, um lembrete amigável. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Sempre gostamos de saber. Clara Ara passou vários anos trabalhando na grande e tranquila mansão de Richard Hale. Sua função era cuidar dos filhos gêmeos dele, que haviam sido diagnosticados com atrofia muscular espinhal, uma doença debilitante e incomum que diminuía progressivamente sua mobilidade. Esses meninos dependiam de um dos medicamentos mais caros do mundo para... A vida de Clara Ara girava em torno do bem-estar das crianças. Ela havia formado um vínculo profundo com eles ao longo dos anos, atendendo às suas necessidades, ajudando-os, brincando com eles e oferecendo conforto durante os momentos mais difíceis. O medicamento, mantido trancado em uma sala dedicada dentro da casa, era um lembrete constante de sua fragilidade. Certa manhã, porém, tudo mudou drasticamente. Richard chamou Clara Ara ao seu escritório, com uma expressão séria. Esperando uma conversa sobre os meninos, ela se deparou com uma acusação grave. Richard alegou que ela havia roubado o medicamento deles. Clara Ara ficou chocada. Seu pulso acelerou. Ela não conseguia. A situação estava além da compreensão. As mãos de Clara Ara tremiam enquanto ela tentava falar. Sua voz vacilava quando refutava a acusação. Ela insistiu veementemente, repetidamente, que não havia pegado nada. Ela implorou a Richard que confiasse nela, mas ele permaneceu impassível. Sua expressão era fria, seus olhos desprovidos de qualquer emoção. Ele afirmou que algumas doses de remédio estavam faltando e que ela era a única pessoa com acesso a elas. Clara Ara entendia que o remédio era incrivelmente precioso e difícil de obter, mas nunca havia considerado seu valor monetário. Sua prioridade sempre foram os meninos. Ela os amava como se fossem seus. Ela insistiu com Richard que devia haver um erro, talvez um problema com o armazenamento ou alguém acessando a sala, mas ele não quis ouvir. Ele recostou-se na cadeira e afirmou calmamente: "Você vai pagar por isso." Clara Ara sentiu-se sufocada, como se a sala estivesse encolhendo ao seu redor. Richard levantou-se e começou a andar de um lado para o outro ao redor da mesa. Ele estava a apenas alguns passos dela, sua voz baixa e calma, um tom que de alguma forma tornava a situação infinitamente pior. "Ninguém vai acreditar", disse ele. Eu sou Richard Hale. Você não passa de uma babá. Quem iria defendê-la?" Os olhos de Clara Ara se encheram de lágrimas, mas ela lutou para manter a compostura. Sua mente girava, procurando desesperadamente por respostas. Quem mais poderia ter feito isso? Pensou ela. Quem iria querer prejudicar os meninos? Por que alguém seria tão insensível? Ela se esforçou para lembrar de alguém que tivesse estado na casa recentemente. Talvez um entregador, um convidado. Mas a mesma verdade perturbadora continuava surgindo. Ela sempre fora vigilante. Os medicamentos eram guardados em uma geladeira segura, localizada atrás de uma porta trancada. Ela, Clara Ara, sempre fora uma seguidora de regras. A ideia de que alguém pensasse que ela poderia prejudicar os gêmeos era simplesmente insuportável. As palavras de Richard, enquanto ele falava, a perfuravam como cacos de vidro. Ele afirmou que mesmo uma única dose vendida valeria uma fortuna no mercado negro. Ele a acusou de priorizar a riqueza em detrimento da vida das crianças. E uma dor profunda se instalou no peito de Clara Ara.
A ideia de que o menino estava sofrendo porque alguém achava que ela era uma ladra a encheu de vontade de gritar. Ela tentou desesperadamente explicar a Richard como, apesar de seu profundo amor pelas crianças e seu apoio inabalável em todos os desafios, Richard estava decidido em sua decisão. Ele estava determinado a entrar com uma ação judicial, falando em polícia, advogados e prisão. Clara se sentia impotente. Suas palavras pareciam não ter peso, sua voz não era ouvida. Os pensamentos de Clara voltaram para a noite que passou ao lado das camas dos meninos, confortando-os com sua presença enquanto eles lutavam para dormir. Ela se lembrou da alegria em seus rostos quando os fazia rir ou quando lhes dava seus livros favoritos. Esses meninos não eram. Seus pacientes eram seu mundo. Ela tinha estado ao lado deles em seus momentos mais vulneráveis, mesmo quando um deles quase parou de respirar. Ela dominava o equipamento médico, aprendera a acalmar seus medos. Mas agora, toda essa experiência estava sendo descartada por uma única acusação. Clara mantinha sua inocência, mas entendia que a inocência por si só nem sempre era suficiente, especialmente quando se enfrentava a alguém como Richard Hale. Seu nome tinha influência. Sua riqueza e posição lhe conferiam um poder que ela simplesmente não possuía. O aspecto mais terrível não era o receio da prisão, ou o dano à sua reputação não era nada comparado à angústia de perceber que os meninos poderiam vê-la como uma traidora. Clara dedicou anos para construir a confiança deles, e eles confiavam nela. Uma confiança que ela sempre manteve. No entanto, agora eles poderiam pensar que ela havia roubado sua única esperança de sobrevivência. Essa ideia era agonizante. Ela não suportava a ideia de ver medo ou decepção nos olhos deles. Ela sentia como se tivesse perdido tudo. Ainda assim, ela sabia que precisava perseverar. Ela não podia permitir que essa fosse sua derrota final. Ela precisava descobrir uma maneira de provar sua inocência. Mas lágrimas escorriam por seu rosto. Sua voz tremia enquanto ela estava no escritório de Richard, negando desesperadamente a acusação mais uma vez. A conversa terminou com Richard dando um aviso final, seu tom não deixando espaço para discussão. Ele instruiu Clara a se preparar para as consequências, afirmando: "Você terá notícias dos meus advogados." Antes de se afastar dela, Clara permaneceu imóvel por alguns momentos. Depois saiu lentamente da sala. Suas pernas pareciam pesadas, mas ela conseguiu manter a compostura e evitar cair. Ela caminhou pelo corredor, intimamente familiarizada com cada centímetro dele, passando por salas repletas de memórias. Enquanto ela, ao chegar à porta da frente, seu olhar se voltou para a escada que levava ao quarto dos gêmeos. Um desejo de ir até eles, oferecer uma explicação, abraçá-los, surgiu dentro dela. Mas ela não conseguiu fazer isso. Ao sair, ela não tinha certeza se voltaria algum dia. A dor das acusações empalideceu em comparação com o peso agonizante de ser vista como a mulher que poderia ter sido responsável pela morte dos 2 meninos que ela tanto amava. Clara sentou-se em silêncio no longo banco de madeira dentro do tribunal, as mãos tremendo levemente no colo. Ela vestia seu traje de trabalho padrão, a mesma roupa que usara anteriormente quando, cuidando dos gêmeos, Clara sentiu o ar pesado com atenção, cada pequeno ruído amplificado. As grandes portas do outro lado da sala se abriram e Richard Hale entrou. Vestido com um terno escuro e caro, ele estava acompanhado por 2 advogados e 2 homens que exalavam um ar de segurança privada. Ele se movia com passos seguros, como se já soubesse o veredito antes mesmo de uma única palavra ser dita. Os olhares de toda a sala se voltaram para ele, alguns acenando em reconhecimento, outros murmurando em tons baixos. Ninguém, porém, olhou para Clara. Com a chegada do juiz, todos se levantaram e o julgamento começou. Clara lutava para se concentrar, com o coração batendo forte no peito. Isolada e sozinha,
Sem advogado ou qualquer apoio, ela enfrentava um homem formidável em uma sala que já parecia acreditar em sua culpa. Quando a acusação começou, o advogado de Richard falou com uma presença imponente, retratando Clara Ara como uma mulher que havia explorado a confiança. Ele afirmou que ela havia planejado meticulosamente suas ações, sabendo exatamente onde o medicamento estava localizado e como obtê-lo. Ele destacou a importância do medicamento, afirmando que era inestimável. Mais do que a maioria das pessoas ganhava em 1 ano, declarou o promotor. Ele então afirmou que Clara Ara via as crianças doentes como uma oportunidade, não como indivíduos. Clara Ara queria gritar que isso não era verdade, mas não conseguia. Sua garganta estava apertada. Os membros da audiência sussurravam e balançavam a cabeça, como se a narrativa tivesse peso. O promotor persistiu, alegando que Clara Ara havia pegado o medicamento com a intenção de vendê-lo ao maior lance. Ele afirmou: "Isso não foi apenas roubo. Foi uma ação que poderia resultar na morte de 2 meninos vulneráveis." Os repórteres presentes tomavam notas e tiravam fotos, vendo tudo como mero material para uma matéria. Para Clara Ara, era sua vida desmoronando diante de seus olhos. Ela ouvia impotente enquanto sua existência era transformada em uma narrativa criminosa. Ela não tinha advogado para defendê-la. O tribunal havia nomeado um, mas ele estava ausente. Seu pedido de adiamento foi negado pelo juiz. Cada declaração do promotor parecia um golpe, especialmente quando ele mostrou fotos das caixas de remédios desaparecidas, alegando que elas foram vistas pela última vez no dia em que Clara Ara trabalhou sozinha. Clara Ara entendia que havia razões por trás de tudo, mas ninguém estava disposto a ouvir. Ele finalmente perguntou se ela gostaria de falar. Sua garganta estava seca, mas ela se levantou e caminhou até o pequeno pódio. Ela segurou as laterais com força, tentando falar. Sua voz tremia. Ela insistiu que nunca havia pegado nada. Ela professou seu amor pelos meninos e seu cuidado por eles ao longo da vida. Mas, após apenas algumas palavras, o juiz a interrompeu, afirmando que eles se concentrariam nos fatos, não nos sentimentos. Clara Ara, sentindo-se humilhada, sentou-se lentamente. As palavras de Clara Ara caíram em ouvidos surdos. A maioria do público já havia formado suas próprias opiniões. Aos olhos deles, ela era inegavelmente culpada. Sua pobreza, falta de conexões e aparência modesta pintaram um quadro de alguém incapaz de ganhar tal caso. Richard, por outro lado, exalava compostura. Ele sentou-se ao lado de sua equipe jurídica, envolvido em conversas em voz baixa e ocasionalmente olhando para Clara Ara com uma expressão estoica. Quando chamado a falar, ele declarou ao tribunal que havia depositado sua confiança em Clara Ara, tratando-a como família, e que sua traição o havia chocado profundamente. Ele afirmou que seu único objetivo era proteger seus filhos. O juiz prestou muita atenção a cada palavra sua. Clara Ara desejava, ela queria gritar, insistir que não era traição, não era roubo, que a culpa era injustificada. No entanto, cada olhar ao redor do tribunal encontrava olhos pesados de condenação. Ninguém questionou seus motivos, ninguém considerou a possibilidade de sua inocência. O juiz, exigindo provas, sinalizou para a apresentação de caixas cheias de documentos, imagens de câmeras, inventários de itens perdidos e depoimentos de outros funcionários. Certas partes das imagens mostravam Clara Ara entrando. A sala onde os medicamentos eram guardados era o foco das imagens. Embora não houvesse som ou contexto, Clara Ara havia entrado para inspecionar as doses, como sempre fazia. Mas no tribunal, essa ação aparentemente rotineira estava sendo distorcida contra ela. Uma empregada anterior testemunhou que Clara Ara parecia excessivamente envolvida com as crianças, como se isso fosse de alguma forma prejudicial. Outra empregada afirmou ter ouvido Clara Ara comentar que o medicamento custava mais do que uma casa. Clara Ara lembrava-se vividamente daquele dia.
Ela havia expressado choque, não inveja, mas ninguém procurou sua explicação. Eles não queriam nada mais do que ela permanecesse sentada, em silêncio, e observasse enquanto sua vida era desmantelada. Até mesmo, o juiz parecia cansado da presença de Clara Ara, como se ela fosse apenas um elemento necessário em um processo predeterminado. À medida que a sessão chegava ao fim, Clara Ara sentia-se completamente exausta. O tribunal não tinha a aura da justiça. Parecia mais uma peça de teatro. Cada palavra, cada gesto, cada flash de uma câmera servia como um lembrete de que não se tratava da verdade, mas do exercício do poder. Seus pensamentos vagaram para os gêmeos. Eles estavam observando esse espetáculo? Alguém os havia informado do que estava acontecendo? Eles acreditariam em sua acusação de roubar o remédio deles? A ideia lhe causou um arrepio na espinha. O juiz anunciou que o tribunal se reuniria novamente em alguns dias, após examinar todos os materiais apresentados. Clara Ara mal registrou suas palavras, sua mente consumida pela sensação de que ninguém na sala realmente havia. Levantando-se lentamente, ela olhou para Richard uma última vez, mas ele desviou o olhar. Ao sair do tribunal, uma sensação de impotência tomou conta dela, como se sua voz não tivesse peso algum. Naquele momento, ela entendeu que o tribunal já havia tomado sua decisão e não era a seu favor. Clara Ara afundou no banco do tribunal, lutando para manter a compostura. Suas mãos estavam geladas e Os advogados de Richard, com uma confiança renovada, apresentaram novas provas na tela enquanto o julgamento continuava. Imagens da câmera de segurança, exibidas para todos verem, pareciam capturar Clara Ara abrindo um dos cofres trancados da casa. Embora o vídeo fosse inegavelmente claro, uma sensação de desconforto tomou conta dela. Ela nunca tinha mexido nesses cofres. Seu papel se concentrava exclusivamente nos cuidados com os gêmeos, não em questões financeiras ou de armazenamento. No entanto, as imagens mostravam sua silhueta se aproximando e abrindo o cofre. Os advogados afirmaram que isso servia como prova de que ela tinha feito isso. Eles apresentaram provas de que ela tinha pegado os medicamentos desaparecidos. Em seguida, exibiram supostos registros bancários em seu nome. Esses documentos indicavam que quantias substanciais de dinheiro haviam sido transferidas para uma conta em nome de Clara Ara, poucos dias após o desaparecimento dos medicamentos. Clara Ara ficou chocada. Ela não tinha conhecimento prévio dessa conta. Tremendo, ela se levantou e pediu para falar. O juiz concedeu-lhe uma breve oportunidade. Clara Ara olhou ao redor do tribunal, sua voz ficando cada vez mais em pânico enquanto falava. Ela alegou que o vídeo tinha sido editado, afirmando que nunca teve permissão para acessar aqueles cofres. Clara Ara afirmou que a conta bancária pertencia a outra pessoa e que ela não conhecia o banco onde estava localizada. No entanto, antes que ela pudesse explicar melhor, o advogado de Richard fez uma objeção, que foi aceita pelo juiz, instruindo Clara Ara a se sentar. Sem se intimidar, ela tentou afirmar, desta vez com mais veemência, que estava sendo incriminada. Mas o juiz lembrou-a de falar apenas quando fosse interpelada e prosseguiu com a audiência. A advogada de Richard, uma mulher elegante e serena, avançou mais uma vez. Com uma voz calma e segura, ela reiterou que Clara Ara havia violado a confiança de uma família que lhe abriu as portas de sua casa. Sua advogada afirmou que Clara Ara explorou sua posição como cuidadora para obter acesso e cometer roubos sem ser detectada. A advogada falou de maneira resoluta e enfática, afirmando que as ações de Clara Ara demonstravam um planejamento meticuloso. Ela destacou as imagens de vigilância, os registros bancários e os medicamentos desaparecidos como provas. Olhando diretamente para o juiz, ela solicitou um veredicto de culpada imediato. Clara Ara ficou imóvel, atordoada com os acontecimentos. Todas as facetas de sua existência estavam sendo distorcidas. Ela havia investido tanto tempo Ela passou inúmeras noites cuidando dos gêmeos,
garantindo seu conforto e administrando seus medicamentos conforme o programado. Ela havia trabalhado incansavelmente, sacrificando fins de semana, feriados e até mesmo sua própria saúde, permanecendo sempre ao lado deles. No entanto, todos os seus esforços estavam agora sendo descartados por uma teia de mentiras que parecia inegavelmente autêntica. Ela queria desesperadamente saber quem havia criado aqueles vídeos ou quem havia roubado sua identidade para falsificar os documentos bancários, mas seus apelos por compreensão caíram em ouvidos surdos. O tribunal só tinha acesso às narrativas elaboradas pelos advogados, e sua perspectiva continuava visivelmente ausente. Enquanto o juiz rabiscava em silêncio, sua expressão era indecifrável. Ele não estava visivelmente irritado, nem parecia intrigado. Clara Ara o observava atentamente, procurando qualquer sinal de incerteza, qualquer lampejo de dúvida, mas não encontrou nada. Ele simplesmente continuou escrevendo. O público do tribunal olhava para Clara Ara, como se seu destino já estivesse selado. Murmúrios ecoavam pela sala, alguns balançando a cabeça, alguns até mesmo olhando nos olhos dela, com olhares cheios de repulsa. Clara Ara sentiu-se despojada de sua humanidade aos olhos deles. Simplesmente uma criminosa. Era tudo o que ela lembrava. No diagnóstico inicial dos gêmeos, ela mergulhou diligentemente no mundo deles, aprendendo as complexidades de suas máquinas, decifrar seus sintomas e oferecer consolo quando as lágrimas corriam. Ela havia realizado o que a maioria não conseguia, sempre renunciando a pedidos de remuneração adicional ou reconhecimento. Seu único desejo era garantir a segurança deles. Agora, essas memórias queridas pareciam distantes, perdidas sob o peso dessa provação horrível. O olhar de Clara Ara varreu o fundo do tribunal, na esperança de que os meninos aparecessem, ou que alguém com conhecimento da verdade surgisse. Mas a porta permaneceu fechada e nenhuma ajuda chegou. Um aperto tomou conta de seu peito. Ela se lembrou da vez em que um dos meninos estava com febre e não conseguia dormir, e como ela o acalmou cantando suavemente até que ele se acalmasse. Ela se lembrou dos momentos que compartilharam desenhando e do apelido carinhoso que deram a ela. Tia Clara Ara. Essas foram as experiências mais genuínas de sua vida. No entanto, diante desses rostos desconhecidos, elas pareciam totalmente insignificantes. Os advogados apresentaram seu caso com segurança. As provas pareciam sólidas e o juiz permaneceu em silêncio, sem fazer perguntas. Clara Ara tinha apenas sua palavra, e ninguém A atmosfera da sala parecia tensa, como se estivesse cativada pelos eventos que se desenrolavam. Ela piscou para conter as lágrimas, forçando-se a permanecer composta, embora cada fibra de seu ser ansiasse por desmoronar. O juiz revisou os documentos novamente e anunciou um breve intervalo antes de prosseguir. As pessoas se levantaram e se espreguiçaram, algumas se aventurando a falar com os repórteres reunidos do lado de fora. Clara Ara permaneceu sentada, com o olhar fixo no chão. Ela se sentia completamente devastada, não apenas pelas acusações, mas também pela rapidez com que todos se voltaram contra ela. Ela era uma única pessoa, enquanto eles eram numerosos. Ela não tinha dinheiro, poder ou influência, e estava completamente indefesa. As imagens manipuladas, a conta bancária falsificada, as escadas desoladas, eram como um recinto sufocante. Mesmo sabendo a realidade, parecia irrelevante. Ela cruzou os braços, tentando desesperadamente manter a compostura. Seus pensamentos estavam consumidos pelos meninos. Ela os amava como se fossem seus próprios filhos. Mas agora, nada disso parecia ter peso contra um engano tão meticulosamente elaborado. Clara Ara sentou-se sozinha em seu modesto apartamento, com as costas encostadas na parede fria da cozinha. O silêncio da sala em contraste com a tempestade que se alastrava dentro dela. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela puxava os joelhos para o peito.
uma nova onda de desespero tomando conta dela. Ela encostou as costas na parede fria da cozinha. O silêncio da sala em contraste com a tempestade que se alastrava dentro dela. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ela puxava os joelhos para o peito. Uma nova onda de desespero tomando conta dela. O primeiro dia do julgamento terminou em uma derrota devastadora, deixando-a completamente oprimida. Agora, sozinha no silêncio de sua casa, o peso de tudo isso a pressionava com uma força esmagadora. Ela chorou até seu corpo doer, cada fibra de seu ser tremendo com uma profunda sensação de desolação. Visões dos gêmeos dançavam em sua mente, como seus dedos eram gentilmente envolvidos por suas mãos pequenas e delicadas. Como eles. Um sorriso tocou os lábios de Clara quando ela entrou na sala. Ela se lembrou de uma época em que eles a chamavam de Mamãe Clara, sem pensar duas vezes. Aquele nome não era simplesmente um termo carinhoso. Representava uma conexão profunda construída com base na confiança e no amor. Agora, o mundo acreditava que ela havia quebrado essa confiança, e o peso dessa traição era quase insuportável. Clara levantou-se lentamente e caminhou até uma prateleira onde estava uma fotografia de seus meninos. Ela capturava uma comemoração de aniversário, com os dois vestindo camisas iguais, seus sorrisos brilhando apesar das circunstâncias. Ela contemplou a foto intensamente por um longo período. Mais do que apenas sua liberdade estava em jogo. Sua memória nos corações das crianças que ela criara como se fossem suas estava ameaçada. Se condenada, eles poderiam acreditar que ela havia trocado os remédios deles por lucro. Essa constatação a atingiu mais profundamente do que qualquer outra coisa. Como eles poderiam compreender a verdade se aqueles ao seu redor só falavam mentiras? Clara enxugou as lágrimas e sentou-se à pequena mesa. Ela não tinha advogado, não tinha dinheiro e não havia recebido ajuda de ninguém. Os lados já haviam sido escolhidos pelo tribunal. As notícias, as reportagens estavam repletas de manchetes que a rotulavam de ladra. Murmúrios e olhares penetrantes a seguiam por onde quer que fosse. Seu telefone vibrava incessantemente com notificações que ela não conseguia abrir. Ela já havia absorvido bastante hostilidade de estranhos online, que a rotulavam de malvada, sem coração e usavam linguagem ainda mais dura. Alguns até afirmavam que ela merecia ser presa para sempre. Ela ansiava por gritar que tudo era mentira, que havia dedicado sua vida a cuidar daquelas crianças. Mas o que ela poderia fazer? Ela não tinha provas e ninguém estava disposto a ouvir seu ponto de vista. Sua voz havia se tornado irrelevante. À medida que refletia mais, a vontade de desistir ficava mais forte. Talvez desaparecer fosse mais simples. Talvez ela devesse parar de lutar. Pelo menos assim, o peso de tudo isso, a pressão, a vergonha, o isolamento, desapareceria. Clara foi até a janela e contemplou a rua escura lá embaixo. A noite estava silenciosa, mas sua mente girava. Ela poderia realmente aceitar a possibilidade de que os gêmeos a odiassem? Ela poderia permitir que essa fosse a última lembrança que eles teriam dela? Ela se recostou e fechou os olhos. Suas lembranças se desenrolaram como um filme. A lembrança das noites passadas consolando um dos meninos enquanto ele chorava de dor era vívida. Ela se lembrou de aprender a ajustar seus equipamentos médicos e como manter a compostura durante emergências. Ela se lembrou da sensação deles adormecendo em seu ombro, após dias cansativos. Aqueles eram momentos autênticos, repletos de amor e dedicação. Não apenas parte de um trabalho, mas uma prova do vínculo que compartilhavam. A ideia de que aqueles meninos fossem levados a acreditar que ela não se importava com eles fez Clara se sentir fisicamente mal. Suas mãos se fecharam em punhos. Ela se recusava a permitir que isso acontecesse, mesmo que o mundo a abandonasse. Ela não podia abandoná-los. Eles tinham direito à verdade. Ela tinha que lutar, não apenas por seu próprio bem,
mas pela possibilidade de que algum dia os meninos compreendessem a realidade do que havia acontecido. Essa esperança acendeu uma centelha de força dentro dela. Clara Ara levantou-se e caminhou até o espelho no corredor. Ela parecia cansada, mais velha do que se lembrava. Seus olhos estavam vermelhos e inchados. Suas roupas estavam largas, uma prova do estresse e das noites sem dormir. No entanto, por baixo de tudo isso, ela percebeu outra coisa. Ela viu alguém que havia demonstrado compaixão quando todos os outros falharam em fazê-lo. Ela viu a pessoa que suportou as noites mais difíceis. Essa pessoa não a abandonou. Não desistiu. Clara Ara olhou para seu reflexo e murmurou baixinho para si mesma: "Você não tem culpa." Ela repetiu isso várias vezes até que sua voz se acalmou. A dor permaneceu, o medo persistiu, mas algo mais potente também permaneceu: sua motivação para perseverar. Ela voltou para a mesa, respirou fundo e solidificou sua escolha. Ela voltaria ao tribunal. Ela enfrentaria o juiz, os advogados, o público e até mesmo Richard. A ideia de desistir não era mais aceitável. Na manhã seguinte, Clara Ara levantou-se antes do nascer do sol. Seu corpo doía, mas ela se obrigou a se vestir. Na falta de qualquer outra roupa adequada, ela vestiu seu uniforme de trabalho familiar, o mesmo que usava enquanto cuidava dos gêmeos. Ele servia como um lembrete fundamental de sua identidade. Ela reuniu alguns papéis, algumas anotações manuscritas e levou a foto dos gêmeos com ela. Quando ela saiu para as ruas tranquilas, elas continuavam desertas. Ela foi para o tribunal de ônibus, escolhendo sentar-se no banco de trás. Ela permaneceu perto da janela durante todo o trajeto, com o olhar fixo para fora. Ela compreendia as possíveis consequências, a possibilidade de ser presa ali mesmo, no tribunal. No entanto, a ideia de os gêmeos aceitarem uma falsidade era mais insuportável do que qualquer prisão. Clara Ara se recusou a deixar que isso se tornasse a narrativa deles. Com passos deliberados e medidos, ela subiu os degraus do tribunal, preparada para lutar pela verdade, não importasse o preço. Quando o julgamento entrou em seu segundo dia, Clara Ara entrou no tribunal, com o coração pesado de tristeza. Ela se moveu com o olhar fixo no chão, com medo de fazer contato visual com alguém. A sala já estava cheia de pessoas, e Clara Ara sentiu a tensão aumentar antes mesmo de uma única palavra ser dita. De sua posição na mesa da defesa, ela viu Richard calmamente sentado, envolvido em uma conversa tranquila com seu advogado. Assim que a sessão começou, a equipe de Richard não perdeu tempo, imediatamente se levantando para anunciar a presença de novas provas. Clara Ara sentou-se rígida, seu corpo tenso de expectativa. Na tela, uma cascata de capturas de tela de mensagens de texto se desenrolou. O advogado esclareceu que essas mensagens eram comunicações entre Clara Ara e supostos compradores no mercado negro. O texto revelava Clara Ara, ao discutir preços, horários de retirada e a medicação, a tez de Clara Ara empalideceu. Ela nunca tinha visto essas mensagens antes. Embora fossem falsas, elas usavam seu nome e número de telefone, parecendo autênticas. A juíza se inclinou, fazendo anotações, e o público atrás dela explodiu em sussurros abafados de repulsa. A acusação dissecou meticulosamente cada mensagem, construindo uma narrativa que pintou Clara Ara como a mentora do roubo desde o início. As mensagens forneciam detalhes específicos, empregando frases como remessa pronta e mesma dosagem conforme discutido. Clara Ara permaneceu sentada. Atordoada, ela não conseguia compreender como alguém poderia fabricar provas tão incontestáveis. As tentativas de falar e declarar sua falsidade foram interrompidas pelo lembrete da juíza, para aguardar sua vez. O público no tribunal estava visivelmente angustiado. Alguns balançavam a cabeça em desaprovação, enquanto outros murmuravam críticas severas. Clara Ara observou a cena, sentindo-se completamente isolada mais uma vez.
Suas mãos apertaram a borda da mesa, enquanto Richard, sentado à sua frente, observava tudo em silêncio. No entanto, um pequeno sorriso começou a aparecer em seu rosto quando ela viu isso. Um sorriso irônico se formou no canto da boca dele. O silêncio dele era suficiente. Sua expressão dizia tudo, transmitindo a certeza de que ele já havia triunfado. Clara baixou os olhos, lutando para engolir o nó na garganta, enquanto a gravidade da situação a atingia. Clara Ara estava indefesa. Ela não tinha provas para contestar as alegações deles. Nenhum advogado ao seu lado, nenhum especialista para analisar as mensagens falsificadas. Suas palavras pareciam inadequadas para provar qualquer coisa. Ela ficou sentada em silêncio enquanto o juiz fazia perguntas, a maioria das quais era respondida pela equipe jurídica de Richard. Ela ponderou, procurando uma maneira de demonstrar que as mensagens eram fraudulentas. Seu telefone havia apresentado um defeito semanas antes do julgamento, e ela comprou um novo, perdendo inadvertidamente vários registros no processo. Um frio pareceu descer sobre a sala. A expressão do juiz ficava cada vez mais séria, e seus acenos de concordância com as afirmações da acusação aumentavam a tensão. A sala do tribunal parecia estar se contraindo ao seu redor. Clara Ara sentiu o pânico do primeiro dia ressurgir. Aquele medo primitivo de que tudo o que ela amava, tudo o que ela conhecia, corria o risco de ser arrancado dela. O público também parecia convencido agora. Suas expressões eram uma prova dessa nova certeza. Todos a encaravam como se ela fosse... Ela sentiu o peso da culpa se instalando, sabendo que estava perdendo essa luta rapidamente. Seu olhar recaiu sobre Richard mais uma vez. Ele estava ajeitando a gravata, irradiando calma, confiança, e agora, uma satisfação palpável. As provas haviam alcançado seu objetivo. Clara Ara viu isso refletido em sua expressão. Ela se perguntou até onde ele havia ido para orquestrar isso. As câmeras, as contas bancárias, e agora essas mensagens, tinha que ser um esquema meticulosamente planejado. A pergunta a atormentava. Por quê? Por que alguém como Richard Hale iria tão longe para destruí-la? Era apenas para afirmar seu domínio, para provar que ninguém poderia resistir? Era sobre ele, ou sobre esconder a verdade? Clara Ara ficou sem soluções, apenas com uma sensação crescente de medo e desespero. Ela lutou contra as lágrimas, não querendo chorar naquele momento, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Ela se forçou a respirar profundamente. Seu único consolo vinha de lembrar seu propósito. A verdade era essencial. Mesmo que ninguém a ouvisse, ela tinha que perseverar. Mesmo que fosse algemada, ela não poderia cessar sua luta. Então, algo imprevisto aconteceu. Quando o juiz estava prestes a retomar o julgamento, as portas dos fundos do tribunal se abriram. Gradualmente, todos os olhos se voltaram para a entrada. Por um breve instante, reinou a confusão. Então, suspiros ecoaram pela sala quando os gêmeos apareceram. Um dos gêmeos, segurando um pequeno andador, se esforçava para mover as pernas para frente. Sua expressão uma mistura de nervosismo e determinação. Cada passo era deliberado e medido. Ao lado dele, seu irmão navegava pela sala em uma cadeira de rodas motorizada, dirigindo-se para a frente. Ambos usavam roupas na altura do joelho, e seus olhares varriam a sala até se fixarem em Clara Ara. Um silêncio assustador tomou conta de toda a sala. O clamor, Amnon Jalma. A tensão se dissipou, substituída por um silêncio, como se o próprio ar prendesse a respiração. Até mesmo o juiz fez uma pausa, com a caneta pairando sobre seu bloco de notas. A presença dos meninos transformou tudo. Ninguém havia previsto sua chegada. O enorme esforço que deve ter sido para eles comparecerem ao tribunal era evidente em cada gesto, cada movimento transmitindo um peso muito maior do que qualquer testemunho falado. Clara Ara ficou boquiaberta de espanto, seu corpo enrijecendo em choque.
Ela não tinha sido informada da chegada deles. Estava totalmente despreparada. Vê-los no centro daquela sala do tribunal causou-lhe uma dor nova e profunda. Transcendeu o mero... Foi um momento intensamente emocional, evocando amor e tristeza, uma lembrança poderosa do motivo pelo qual ela havia perseverado. Um silêncio tomou conta da multidão. Até mesmo Richard parecia surpreso, com uma expressão de surpresa cruzando seu rosto pela primeira vez desde o início do julgamento. Ele se inclinou para a frente, sem mais sorrir. Os meninos permaneceram em silêncio, sua presença dizendo muito. Isso demonstrava claramente em quem eles confiavam, com quem eles escolheram ficar. O simples fato de um ter entrado, superando a dor, enquanto o outro se guiava, transmitia uma mensagem mais poderosa do que qualquer palavra que os advogados pudessem proferir. Clara Ara sentiu uma mudança na atmosfera da sala. Pela primeira vez em dias, ela se sentiu realmente ouvida, e isso se devia exclusivamente à presença dos meninos. Com considerável dificuldade, os gêmeos se aproximaram lentamente de Clara Ara, que estava na frente do tribunal. Todos os olhos estavam fixos neles em silêncio, na expectativa. O menino que usava um andador arrastava a perna a cada passo, segurando firmemente as alças, com os braços tremendo sob o peso do esforço. Ele avançava em sua cadeira de rodas motorizada, acompanhando o ritmo do irmão. Não havia necessidade de pressa. Eles se esforçavam, cada passo e movimento exigindo um esforço imenso, mas perseveravam. A sala estava silenciosa, imóvel, sem o menor sussurro ou movimento. Ao chegarem perto de Clara Ara, os dois meninos se aproximaram dela. O menino que caminhava soltou o andador e a abraçou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O outro menino, sentado em sua cadeira, estendeu a mão para segurar a dela. Clara Ara ficou emocionada, sem palavras. Seus braços instintivamente os envolveram, segurando-os com força. Seu rosto estava molhado de lágrimas. Eles haviam suportado tanto, mas ninguém havia exigido isso deles. Eles escolheram deliberadamente aquele local. Escolheram deliberadamente expressar seus pensamentos. Ele havia escolhido defendê-la. O menino em pé diante do juiz olhou para cima com os olhos cheios de lágrimas e os lábios trêmulos. Sua voz era fraca, mas cada palavra ressoava com convicção. Ela nunca roubou nada, afirmou. Ela é nossa mãe, Clara Ara. Ela cuida de nós todos os dias. O menino na cadeira de rodas acrescentou. Nós vimos pessoas manuseando as caixas quando nosso pai estava fora. Não sabíamos o que fazer. Um silêncio profundo tomou conta do tribunal. Todos os olhos estavam fixos neles, os ouvidos atentos para ouvir cada palavra. Ninguém ousava quebrar a quietude. O coração de Clara batia forte no peito. A verdade, genuína, direta e... finalmente havia sido dita em voz alta, de forma inegável. Não por meio de documentos legais ou processos judiciais, mas pelas pessoas cujas vozes tinham mais peso. O juiz, com o olhar fixo nos meninos e a postura ligeiramente inclinada para a frente, segurava a caneta em posição, mas parou de escrever. Alguns na plateia instintivamente cobriram a boca, enquanto outros baixaram os olhos, com lágrimas nos olhos. Essas duas crianças vulneráveis conseguiram o que nenhum adulto conseguiu. Mudaram todo o clima do tribunal com apenas algumas palavras. Naquele instante, Richard se levantou. Seu rosto estava corado, o queixo firme em determinação. Ele gesticulou em direção ao... Os meninos gritaram, "Isso é absurdo!" Eles não compreendem o que estão dizendo. Eles não estão bem. Estão desorientados. Sua voz tremia enquanto ele lutava para manter a compostura. Ele parecia desesperado, mas antes que pudesse continuar, o juiz bateu o martelo e bradou. "Chega!" afirmou com firmeza. "Deixe-os concluir." Richard tentou falar novamente, mas o juiz levantou a mão e reiterou. "Sente-se."
O tribunal observou Richard enquanto ele lentamente se recostava na cadeira, sua raiva palpável, embora ele fosse impotente para agir. Os meninos continuaram. Ela sempre nos dá nossos remédios na hora certa, afirmou um. Quando temos medo, ela dorme perto da nossa cama, acrescentou o outro. É ela quem entende quando não estamos nos sentindo bem. Suas declarações eram espontâneas e genuínas, simplesmente expressando a verdade de maneira direta. Essa verdade perfurou todas as falsidades com um impacto que nada mais poderia igualar. O público, antes agitado com rumores sobre a suposta culpa de Clara Ara, agora estava sentado em silêncio. Alguns enxugavam os olhos. Outros simplesmente observavam os meninos, cativados e incapazes de desviar o olhar. Não era exatamente como as crianças haviam afirmado. Suas ações diziam muito. Comparecer ao tribunal foi uma provação difícil para eles. Seus corpos eram frágeis e suas vidas eram repletas de dificuldades. No entanto, eles perseveraram. Eles escolheram defender Clara Ara quando ninguém mais estava disposto a fazê-lo. E esse ato, mais do que qualquer argumento jurídico ou prova, revelou seu verdadeiro caráter. Esses meninos a conheciam intimamente. Eles compartilhavam sua vida, confiavam nela e depositavam sua confiança nela. O amor deles por ela era tão forte que estavam dispostos a enfrentar uma sala cheia de rostos desconhecidos, médicos e um pai que detinha toda a autoridade. Esse tipo de coragem não podia ser imitado, não podia ser comprado. Era genuíno. E pela primeira vez desde o início do julgamento, Clara Ara não se sentiu isolada. Clara Ara abraçou os meninos com força, beijando suas cabeças. Suas lágrimas persistiram, mas agora estavam entrelaçadas com uma sensação nova. Esperança. Ela observou a mudança na sala. As pessoas não a viam mais com desconfiança como uma criminosa. Seus olhares demonstravam compreensão, alguns até remorso. Os repórteres haviam recolhido suas câmeras. A expressão do juiz havia mudado para uma de contemplação pensativa, não parecendo mais fria. Um silêncio tomou conta do tribunal enquanto os advogados permaneciam calados. Até mesmo Richard, normalmente tão franco, ficou sem palavras. Sua fachada de confiança desmoronou. Tudo havia mudado. Não devido a uma revelação chocante ou gravação secreta, mas porque dois meninos haviam dito a verdade. E a verdade tinha peso. Clara Ara respirou fundo, com seu futuro incerto. O julgamento não havia terminado. No entanto, ela sentiu uma nova sensação de esperança, algo que não experimentava há dias. Apoio genuíno. E isso, ela percebeu, tornava tudo o mais possível. Não importava o que acontecesse a seguir. Ela não enfrentaria sozinha. O juiz inclinou-se. Ele se inclinou para a frente, colocou a caneta sobre a mesa e encontrou o olhar de Clara Ara, antes de se virar para os meninos. O silêncio se estendeu por vários segundos antes que ele falasse, com voz calma. Vocês dois podem me contar exatamente o que viram? Os meninos afirmaram com acenos de cabeça. Um deles então contou sobre a noite em que viram duas pessoas perto do depósito. Eles não conseguiam identificá-las, mas se lembravam de ter ouvido vozes e visto caixas sendo movidas. Eles tentaram informar Richard, mas ele os ignorou, alegando que estavam enganados. A partir daquele momento, eles pararam de discutir o assunto até o presente. Um silêncio tomou conta do tribunal enquanto eles falavam. Clara Ara ouvia atentamente, impressionada com suas lembranças e coragem. O juiz fazia anotações cuidadosamente, e até mesmo o promotor permaneceu em silêncio, sem oferecer objeções. Clara Ara apertou as mãos deles, murmurando um suave "obrigada", e naquele momento, uma sensação de segurança, há muito ausente, tomou conta dela. A verdade finalmente havia sido dita, e toda a sala havia testemunhado isso. Ela não estava mais isolada. Havia encontrado consolo na verdade compartilhada. O juiz então anunciou um breve intervalo antes de retornar ao banco,
Poucos minutos depois, todos os participantes estavam de volta aos seus lugares. O juiz, então, o tribunal declarou que o depoimento dos gêmeos seria agora oficialmente ouvido. 2 assistentes do tribunal os acompanharam cuidadosamente até seus lugares, um guiando o menino em sua cadeira de rodas até a frente, enquanto o outro ajudava o gêmeo que usava um andador. Um silêncio tomou conta do tribunal, com todos os olhos fixos nos gêmeos. O juiz, com uma expressão gentil, perguntou se eles estavam preparados para falar. Ambos acenaram com a cabeça em resposta. Um dos gêmeos então começou a falar de forma deliberada, mas clara. Ele descreveu como Clara Ara era uma presença constante, sempre lá todas as manhãs, todas as noites, durante os momentos mais difíceis. Ele falou dos dias bons e ruins, enfatizando que ela nunca deixou de dar uma única dose de medicamento. Ele contou como ela estava sempre presente quando eles ficavam doentes, oferecendo conforto quando o medo os dominava e cuidando de todas as suas necessidades como se fossem sua própria família. Ele insistiu que ela nunca saiu do lado deles. Então, o outro gêmeo falou, com o olhar fixo no juiz, declarando que havia testemunhado algo significativo. Certa noite, incapaz de dormir, ele ouviu passos do lado de fora do quarto. Ele acreditava que fosse Clara Ara, mas ao espiar pela fresta da porta, descobriu uma pessoa diferente. Era uma mulher. Ele, que colaborava com seu pai, um advogado, observou-a saindo do depósito onde eram guardados os suprimentos médicos. Ele ficou intrigado com a presença dela ali, pois nunca a tinha visto naquela área antes. No entanto, ela saiu carregando algo na mão, olhou em volta e desapareceu pelo corredor. Seu irmão interrompeu, afirmando que eles não haviam informado ninguém anteriormente, porque seu pai sempre ignorava suas preocupações. Agora, com os 2 meninos corroborando o mesmo relato, o tribunal se agitou com a resposta. Um silêncio atordoado tomou conta da sala enquanto as pessoas se olhavam incrédulas. As anotações meticulosas do juiz mudaram a dinâmica. A sala do tribunal estava fixada em Clara Ara há dias, mas esse novo desenvolvimento acrescentou uma camada crucial à narrativa. As mãos de Lara tremiam, mas uma centelha de esperança brilhava dentro dela. Com o consentimento do juiz, ela se levantou e apresentou uma pasta repleta de suas próprias evidências. Registros médicos detalhados, registros meticulosamente mantidos e suas anotações pessoais. As páginas documentavam os horários em que os medicamentos eram administrados, seus padrões de sono e registros precisos de suas interações com os médicos das crianças ou ocasiões em que ela permanecia acordada. A documentação meticulosa de Clara Ara fornecia evidências irrefutáveis de seu compromisso em monitorar seus sintomas. Cada página estava alinhada com as visitas ao hospital e as atualizações regulares que ela fornecia à equipe médica. Não era mais apenas sua afirmação. Havia detalhes concretos, datas, horários e ações documentadas que demonstravam sua dedicação. O juiz examinou os documentos cuidadosamente, acenando com a cabeça em aprovação enquanto lia. Clara Ara permaneceu em silêncio, aguardando ansiosamente seu veredito. Richard, por outro lado, observava atentamente. Seu maxilar estava cerrado, e seus dedos batiam nervosamente na mesa. Após a pergunta do juiz se a acusação desejava responder, Richard levantou-se sem demora. Como seu advogado, Richard falou com franqueza, diferentemente de seu comportamento anterior. Ele implicou diretamente Clara Ara, afirmando que ela estava manipulando todos, incluindo as crianças. Ele alegou que ela estava fazendo lavagem cerebral neles e explorando sua doença para ganhar simpatia, alegando que os meninos não tinham consciência do que estavam dizendo e estavam sendo orientados. Seu olhar percorreu a sala, buscando apoio, mas a atmosfera havia mudado. A confiança não se refletia mais nos olhos dos presentes. Em contraste, alguns balançaram a cabeça em desaprovação, enquanto outros desviaram o olhar. Clara Ara, no entanto,
permaneceu composta e ele permaneceu em silêncio em resposta às palavras de Richard. O juiz permitiu que ele falasse, mas depois de um breve momento, instruiu Richard a se sentar. Voltando-se para o tribunal, o juiz afirmou que o novo testemunho e os documentos exigiam uma análise cuidadosa. O comportamento composto de Clara Ara e a presença corajosa do menino tiveram, sem dúvida, um impacto. A dinâmica do julgamento havia inegavelmente mudado. A segurança anterior de Richard havia evaporado. A cada palavra, sua raiva parecia retratar desespero, em vez de controle. Uma mudança na atmosfera era palpável no tribunal. Até mesmo o júri, os participantes pareciam mais atentos agora. Alguns fazendo anotações com um interesse renovado. Alguns lançaram olhares para Clara Ara, suas expressões transmitindo um toque de admiração. O juiz solicitou uma cópia completa dos registros médicos das crianças e todos os documentos de comunicação do hospital. Clara Ara afirmou que os forneceria. Além disso, o juiz decretou que o advogado do pai, que havia sido mencionado no depoimento do menino, fosse temporariamente dispensado enquanto se aguardava uma investigação. Clara Ara permaneceu imóvel. Seu rosto não revelava nenhuma emoção, mas sua tez estava pálida. Um murmúrio percorreu o tribunal mais uma vez. Pela primeira vez, a ideia de que a acusação era apenas parte de um esquema maior não parecia absurda. Os meninos não tinham motivo para inventar uma história. Eles não tinham compreensão de manobras ou estratégias legais. Eles simplesmente falaram a verdade. Clara Ara, que havia sido tratada como criminosa por dias, era agora uma figura que o tribunal era obrigado a levar em consideração. Isso era evidente para aqueles na galeria e também para o juiz. A confiança de Richard havia diminuído. Ele se inclinou para a frente, sussurrando urgentemente para seu advogado, que evitou cuidadosamente seu olhar. Sua expressão havia se transformado. A serenidade que ele exibia antes havia se transformado em frustração. Seus ombros estavam rígidos e seu olhar continuava se voltando para o banco do juiz. A resposta do tribunal não foi a que ele esperava. O que parecia um caminho direto para o sucesso agora parecia precário. Até mesmo sua própria equipe parecia menos confiante. Um assistente lhe ofereceu uma nota, que ele rejeitou. Ele olhou para os gêmeos, agora sentados em silêncio ao lado de Clara Ara, e uma frieza passageira cruzou suas feições. O juiz perguntou mais sobre a noite em que os meninos viram o advogado saindo do... A sala de armazenamento estava tomada por uma tensão palpável. Suas respostas eram firmes. Cada detalhe se alinhava perfeitamente, e suas vozes, embora abafadas, transmitiam uma confiança resoluta. O taquígrafo registrou meticulosamente cada palavra. Uma sensação de gravidade permeava a sala. Um reconhecimento de que algo significativo estava acontecendo. Algo que não podia mais ser ignorado. Quando a sessão do dia terminou, o juiz anunciou que uma investigação mais profunda sobre as alegações contra a equipe jurídica de Richard seria conduzida. Ele também expressou sua gratidão aos meninos por sua honestidade e coragem. Clara Ara finalmente sentiu um alívio, como se o fardo que ela carregava, o peso que pressionava Clara Ara, estava começando a diminuir. O medo e a incerteza ainda persistiam, mas pela primeira vez desde o início da provação, ela se sentiu vista, sua verdade reconhecida. Richard levantou-se lentamente, com o rosto marcado pela derrota. O tribunal observou sua saída, notando a ausência da postura confiante que ele havia demonstrado anteriormente. Ele permaneceu em silêncio, sem proferir uma única palavra. Clara Ara permaneceu sentada, com os meninos segurando suas mãos. Ao seu redor, não havia aplausos ou comemorações, apenas silêncio. Um silêncio respeitoso e contemplativo tomou conta do tribunal. A atmosfera, antes carregada de expectativa pela punição, agora estava mudando, começando a duvidar de tudo. Clara Ara havia mantido seu silêncio por tempo suficiente. Agora,
A verdade se revelava de forma eloquente. A advogada de Richard permaneceu rígida em seu lugar, enquanto o juiz a convidava a falar. Ela manteve a compostura, mas uma sutil alteração em seus olhos a atraiu. A confiança inabalável que ela havia demonstrado anteriormente agora estava ausente. O juiz solicitou que ela esclarecesse suas razões para estar na área de armazenamento da mansão na noite descrita pelos meninos. Ela ficou inquieta em... Ela rapidamente sentou-se e respondeu, afirmando que havia entrado por engano, acreditando que fosse um escritório. No entanto, após a segunda pergunta mais insistente do juiz, sua explicação mudou. Ela primeiro mencionou ter seguido um barulho, depois afirmou que estava procurando algo deixado por Richard. A discrepância era clara para todos. Murmúrios se espalharam pelo tribunal. O juiz estreitou os olhos e diligentemente anotou suas observações. Clara Ara, sentada ao lado dos gêmeos, observava atentamente, seu pulso acelerando a cada palavra proferida. A mulher que tinha... A advogada, que vinha tentando atacar seu caráter, agora parecia incerta sobre sua própria narrativa. Os sinais de seu desmoronamento finalmente estavam se tornando aparentes. Para aprofundar a investigação, o juiz concedeu um pedido para chamar mais testemunhas. Uma delas era um funcionário do hospital, um assistente da mesma instituição médica que fornecia a medicação para os gêmeos. Ele manteve uma postura composta, mas séria. Quando questionado se conhecia a advogada, ele afirmou que a havia encontrado em várias ocasiões. Em seguida, ele fez uma revelação surpreendente. Ele a havia flagrado em uma negociação sussurrada com 2 homens vários meses antes. O testemunho do funcionário do hospital sobre a venda de doses restantes de um medicamento escasso a um comprador que pagava bem causou comoção no tribunal. Seu tom casual sugeria que essa não era sua primeira transação desse tipo, e o tribunal explodiu em suspiros. Alguns espectadores até se levantando em descrença. Clara Ara ficou atordoada, seu olhar passando rapidamente do juiz para a mulher que havia tentado destruí-la. A advogada de Richard permaneceu em silêncio, com o rosto pálido. Ela não negou as acusações da funcionária do hospital, permanecendo totalmente sem palavras. A atmosfera na sala estava carregada de tensão. O juiz ordenou imediatamente uma análise minuciosa dos documentos apresentados pela acusação. Os oficiais de justiça saíram rapidamente para recolher os arquivos da equipe jurídica. Ao retornarem, apresentaram ao juiz uma pasta volumosa. Ele examinou diligentemente as páginas, parando frequentemente para marcar datas, assinaturas e memorandos internos. Em seguida, ele ergueu os olhos e afirmou inequivocamente que alguns dos formulários haviam sido adulterados. Havia discrepâncias entre os registros de remessa e os registros do hospital, e foram observadas assinaturas duplicadas. Ficou evidente que as quantidades de medicamentos, os medicamentos reutilizados haviam sido administrados sem a documentação adequada. Enquanto o juiz vocalizava o conteúdo de uma página detalhando uma retirada não autorizada de 3 unidades do medicamento escasso, Clara Ara ouvia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A revelação foi finalmente revelada. O verdadeiro culpado não era a babá acusada de traição, mas o advogado, um indivíduo encarregado de defender a justiça. Um profundo silêncio tomou conta do tribunal. Pela primeira vez em dias, Clara Ara sentiu uma sensação de alívio tomar conta dela. A verdade havia prevalecido. O público ficou sem palavras. O silêncio tomou conta do tribunal. Ninguém emitiu um som. Até mesmo os jornalistas pararam de digitar, com a atenção cativada. Cada palavra dita sobre Clara Ara, cada artigo, cada comentário severo, cada acusação, foi repentinamente colocado em dúvida. O juiz ordenou que os oficiais do tribunal investigassem imediatamente a advogada, que obedeceu sem resistência. Ela permaneceu em silêncio, com o rosto inexpressivo, o olhar fixo no chão, evitando os olhos de todos os presentes. Clara Ara, ainda segurando as mãos dos gêmeos, inclinou a cabeça e chorou baixinho.
Não era uma expressão de terror. Ou era uma libertação do peso esmagador da ansiedade que a atormentava há dias. A sensação opressiva finalmente começou a dissipar-se. O tribunal, antes hostil, agora parecia compreender. Tinham testemunhado a verdade. E agora essa verdade tinha um rosto, e não era o dela. Aqueles que duvidavam dela agora olhavam para ela com remorso nos olhos. Alguns até demonstravam vergonha por seus julgamentos precipitados. E então, gradualmente, todos os olhos se voltaram para Richard. Ele permaneceu em silêncio desde que a fraude do advogado foi revelada. Agora ele estava de pé, com as mãos apoiadas na mesa, o olhar fixo na mulher que antes estava em sua presença. Sentado ao lado dele, Richard parecia desorientado. Sua compostura fria característica havia desaparecido. O juiz perguntou se ele tinha algo a dizer. Richard permaneceu em silêncio. Em vez disso, recostou-se, esfregou a testa e murmurou algo inaudível. Pela primeira vez, parecia genuinamente perplexo com os acontecimentos. Ele acreditara nela, confiara-lhe o seu plano, a construção de uma defesa, a sua proteção. No entanto, no final, ela aproveitara-se da situação em benefício próprio. Ele não se limitara a implicar a pessoa errada. Ele tinha, sem saber, ajudado o verdadeiro criminoso, um fato que estava dolorosamente evidente em seu rosto. Richard Hale, o bilionário outrora dominante que exercia influência sobre o tribunal, agora parecia totalmente impotente. Clara Ara enxugou o rosto, respirando fundo. O tribunal permaneceu em silêncio, não por perplexidade, mas pelo choque da revelação. O que acabara de ser revelado transformou toda a situação. Não se tratava mais simplesmente de um caso de uma babá acusada. Ele explorava a facilidade com que a verdade pode ser ocultada pela riqueza e pelo poder, e o perigo inerente ao uso indevido dessa influência. A mulher que havia falado anteriormente com a figura de autoridade, que havia se baseado em provas forjadas e táticas manipuladoras no tribunal, foi revelada como uma fraudadora que explorava crianças doentes para ganho pessoal. O juiz ordenou um recesso e anunciou que as acusações seriam alteradas. Clara Ara permaneceu sentada, com uma expressão inflexível, simplesmente segurando as mãos dos gêmeos. Os meninos se aconchegaram mais perto dela. Pela primeira vez em muitos dias, uma sensação de segurança tomou conta dela. O tribunal, finalmente, viu o que ela sempre soube. Ela não era a antagonista. O silêncio pesado que tomou conta da sala dizia tudo. A verdade estava à mostra agora. Era impossível ignorá-la. Todos haviam testemunhado. Richard. Ele se levantou de seu assento, sua voz ressoando com uma intensidade recém-descoberta. Meritíssimo. Ele começou, esforçando-se para manter a compostura. Eu não tinha conhecimento das ações da minha advogada. Eu confiava nela, assim como todos os outros. O juiz levantou a mão, silenciando-o com uma postura calma, mas resoluta. Este tribunal não dará continuidade ao julgamento contra a senhora, Clara Ara. Ele afirmou claramente. A partir deste momento, as acusações são retiradas. Uma onda de agitação se espalhou pelo tribunal. As pessoas murmuravam, não com raiva, mas com uma mistura de descrença e compreensão. Os policiais posicionados nas portas avançaram. Ela não tentou resistir quando as algemas foram colocadas e as acusações foram lidas. Fraude, desvio de medicamentos e venda ilegal de substâncias médicas. Seu olhar permaneceu fixo no chão enquanto era escoltada para fora da sala. Clara Ara ficou imóvel, ainda lutando com o peso das palavras que acabara de ouvir. Durante dias, ela foi tratada como uma criminosa. Agora, de repente, tudo tinha acabado. A acusação foi retirada. Enquanto a mulher era levada, o juiz voltou sua atenção para o tribunal. Ele serviu como um lembrete para todos do que este caso seria. O caso agora era visto não como um simples roubo por uma babá, mas como uma grande investigação criminal centrada no uso indevido de recursos médicos e na quebra da confiança do cliente. Clara Ara ficou sentada em silêncio, com lágrimas escorrendo pelo rosto.
Mas desta vez elas traziam uma sensação de alívio. Um aplauso contido ecoou pela sala, começando com alguns palmas suaves, depois crescendo à medida que mais pessoas se juntavam. Não era uma celebração da vitória. Era o som da compreensão finalmente surgindo. Clara Ara entrou no tribunal como a suspeita, antes julgada por aqueles que não a conheciam. Agora era vista como realmente era. Uma mulher de profunda compaixão que nunca havia desistido de sua luta, mesmo quando a vitória parecia inalcançável. Seu nome havia sido absolvido e, pela primeira vez, o respeito, há muito esperado, estava sendo demonstrado a ela. Richard permaneceu firme, com as mãos cerradas e o rosto desprovido da confiança anterior. Ele deu um passo hesitante em direção à mesa de Clara Ara e limpou a garganta. Clara Ara, gaguejou ele, com a voz trêmula. Eu te devo um pedido de desculpas. Meu medo obscureceu meu julgamento, levando-me a cometer um erro. Confiei nas pessoas erradas e lamento profundamente ter te magoado. Clara Ara olhou para ele, o rosto molhado de lágrimas. Ela ainda segurava as mãos dos gêmeos, que estavam ao seu lado. Levantando-se lentamente, ela disse, com a voz trêmula: Suas ações foram além de simplesmente me magoar. Você me acusou de algo horrível, fazendo as pessoas acreditarem que eu permitiria que aqueles meninos morressem por ganância financeira. Você compreende o dano que isso me causou? Que mal isso poderia ter causado a eles? O silêncio mais uma vez tomou conta de todo o tribunal. Richard permaneceu em silêncio. Seu pedido de desculpas foi insuficiente. Não foi suficiente para a dor infligida, para o calvário que ela havia suportado. Clara Ara continuou, sua voz recuperando a compostura. Você me viu com eles diariamente. Você viu a profundidade do meu amor por eles. E ainda assim, você acreditou que eu era capaz de tal coisa. Ela enxugou o rosto, mas manteve os olhos fixos nos dele. O momento em que percebi que aqueles meninos poderiam me ver como um monstro ficará para sempre gravado em minha memória. Richard desviou o olhar, incapaz de encará-la. Sua postura outrora majestosa desmoronou em uma sensação palpável de silêncio e vergonha. Tomou conta da sala. O juiz permaneceu em silêncio. Sua expressão dizia tudo. As palavras de Clara Ara ressoaram em todos os presentes. Ela não estava mais simplesmente se defendendo. Estava revelando seu verdadeiro eu ao mundo. Richard, derrotado, recuou para o seu lugar sem proferir mais uma sílaba. Entretanto, os repórteres escreviam furiosamente, com as suas câmaras a clicar suavemente na atmosfera silenciosa. Agora, todos os olhos estavam postos em Clara Ara, não no contexto de uma criminosa ou suspeita, mas como uma figura que tinha suportado uma provação horrível e emergido dela com uma força notável. Fora do... À medida que as notícias do caso se espalhavam pelo tribunal, os repórteres se apressavam para atualizar as manchetes, e as postagens nas redes sociais assumiram um tom mais solidário. Imagens de Clara Ara com os gêmeos começaram a circular, acompanhadas de mensagens de incentivo. Dentro do tribunal, a atmosfera havia sofrido uma transformação dramática. Aqueles que antes viam Clara Ara com ceticismo, agora a observavam com um novo respeito. O juiz, levantando-se, encerrou a sessão, declarando Clara Ara livre para sair e expressando gratidão aos gêmeos por seu corajoso testemunho. Clara Ara respirou fundo. Os meninos, aperto suas mãos. Palavras não eram necessárias. A crença inabalável deles nela sempre fora uma constante. Agora, o mundo compartilhava essa crença. Quando ela se dirigiu para a saída, as pessoas se abriram, algumas acenando com a cabeça, outras sorrindo, outras oferecendo palavras sussurradas de incentivo. Para alguém que antes se sentia totalmente invisível, Clara Ara era agora reconhecida, finalmente, com respeito e clareza. Ela era mais do que apenas a babá. Ela era um testemunho de resiliência contra a injustiça. Richard ficou para trás,
ainda sentado, envolto em silêncio. Sua imagem anteriormente inatacável estava agora destruída. O tribunal, a imprensa e o público haviam testemunhado a verdade se revelar. Sua autoridade, sua posição, nada disso poderia desfazer o dano infligido. Clara não olhou para trás para ele. Ela não precisava. A revelação tinha sido suficiente. Ao sair do tribunal para a luz do sol, segurando as mãos dos dois meninos, os repórteres se aglomeraram, suas perguntas ecoando, mas ela seguiu em frente. Não havia mais nada a explicar. Tudo já havia sido declarado. Ao descer as escadas, os aplausos irromperam mais uma vez, desta vez ainda mais fervorosos. Não era apenas devido ao... O julgamento havia chegado ao fim. Foi uma vitória pelo que ela havia superado e pela imagem poderosa que agora encarnava. Clara, antes ignorada e condenada, agora servia como um farol de força, amor e autoestima. O que tinha a intenção de destruí-la apenas amplificou sua narrativa, e desta vez o mundo inteiro estava prestando atenção. O juiz voltou ao seu lugar, com o rosto resoluto, os documentos finais nas mãos. Um silêncio tomou conta do tribunal. Clara ficou de pé, com as mãos firmemente seguras pelos seus gêmeos, que estavam ao seu lado. O juiz começou a falar com voz comedida, mas resoluta. Com voz pesada e definitiva, o juiz declarou Clara Ferrer inocente de todas as acusações. Após considerar cuidadosamente todas as provas apresentadas e os depoimentos das testemunhas. Uma onda palpável de emoção varreu o tribunal. As pernas de Clara tremiam, mas ela manteve a compostura, lutando para conter as lágrimas. O juiz acrescentou, além disso, que o Sr. Richard Hale seria responsabilizado por todas as despesas legais e danos resultantes das falsas acusações. Um murmúrio de espanto percorreu o tribunal enquanto as pessoas trocavam olhares surpresos. O juiz então desviou o olhar para o assento vazio onde o advogado de Richard estava sentado anteriormente. Uma investigação criminal oficial foi iniciada contra a senhorita Cláudia Mendes, acusando-a de fraude, falsificação e comércio ilícito de medicamentos. Clara absorveu o peso dessas palavras. Estava realmente acontecendo. A justiça havia prevalecido. Quando o assistente do juiz encerrou a sessão, os participantes do tribunal gradualmente se agitaram, seus movimentos suavizados por uma descrença persistente. Clara ficou imóvel por um tempo, tentando compreender tudo. A provação finalmente havia chegado ao fim. Depois de suportar dias de vergonha, terror e escrutínio público, seu nome finalmente foi limpo. O juiz. Clara deixou o banco, e os gêmeos olharam para ela, um deles sussurrando suavemente. Nós garantimos que tudo ficaria bem, mamãe Clara. Uma onda de amor, tão intensa que parecia uma ruptura, tomou conta dela. Ela olhou para eles, um sorriso adornando seus lábios enquanto enxugava as lágrimas. Enquanto se dirigiam para a saída, o gêmeo que usava o andador avançava lentamente, passo a passo, enquanto o outro manobrava sua cadeira motorizada, acompanhando o ritmo. As pessoas instintivamente se afastaram, dando-lhes espaço. Alguns aplaudiram discretamente, outros acenaram com respeito. Clara permaneceu em silêncio. Não era necessário. Sua expressão dizia tudo. Ela saiu com a cabeça erguida, recusando-se a ser definida como criminosa, mas como uma sobrevivente que lutou e saiu vitoriosa. Uma multidão de jornalistas a aguardava do lado de fora do tribunal. Dezenas de câmeras estavam focadas na saída, repórteres com microfones e fotógrafos clicando sem parar. No entanto, desta vez, eles não estavam em busca de escândalo. Eles ansiavam por uma narrativa de resiliência. Quando Clara apareceu, ladeada por seus gêmeos, a cena era um contraste gritante com o primeiro dia do julgamento. Aplausos e não vaias enchiam o ar. Jornalistas gritavam seu nome, perguntando:
As perguntas permaneceram, mas as acusações haviam desaparecido. Atrás do tribunal, as palavras "Centro de Justiça" pareciam genuinamente verdadeiras pela primeira vez. Ao descerem as escadas juntos, os dois meninos gritaram mais uma vez: "Mamãe Clara-Ara!" A multidão ficou em silêncio, comovida pelo som. Alguns choraram, outros aplaudiram mais uma vez. Não houve discursos, nem pronunciamentos. Apenas Clara-Ara, seus dois filhos e o momento que eles tanto esperavam. Essa única imagem capturou a essência do dia. Clara saiu livre, sua inocência restaurada, justificada pelas mesmas crianças que ela havia sido acusada de prejudicar. Exposta por sua verdadeira natureza, após ser acusada de traição, a história de Clara-Ara rapidamente cativou a nação. Em poucas horas, organizações de notícias em todo o país estavam reportando o caso, com manchetes proeminentes proclamando: "A babá que derrotou o bilionário, a verdade de Clara-Ara prevalece e uma mãe de coração, não de sangue." As transmissões de televisão exibiram imagens da decisão do juiz, do relato do funcionário do hospital e dos meninos entrando no tribunal. Online, as pessoas divulgaram imagens de Clara-Ara abraçando os gêmeos e uma onda de apoio inundou as redes sociais. Outros elogiaram sua coragem, sua fidelidade e sua Clara-Ara possuía a força interior para perseverar, mesmo quando a dúvida a cercava. Seu humilde apartamento, antes tranquilo e despercebido, agora estava inundado de cartas, flores e mensagens de apoio. Ela não desejava ser o centro das atenções. Nunca havia buscado a fama, mas o mundo reconheceu a integridade de suas ações. Uma mulher falsamente acusada que se manteve firme na verdade, sua história ressoou em outras pessoas. Alguns a aclamaram como heroína, outros como símbolo da justiça. No entanto, para Clara-Ara, o único título que tinha significado verdadeiro era aquele conquistado através do amor. Mamãe Clara-Ara. Não foi o sistema judicial, nenhum dos elogios, das manchetes triunfantes ou dos aplausos da multidão teve qualquer significado real. Foi o olhar nos olhos dos gêmeos quando eles seguraram sua mão depois que tudo acabou. Foi a força inabalável em suas vozes quando eles a defenderam. Para ela, a vitória não era provar que o mundo estava errado. Era mostrar àqueles dois meninos que ela sempre esteve lá, que os protegeu mesmo à custa de si mesma. Dinheiro, processos judiciais e exposição pública não significavam nada. O que realmente importava era que a verdade havia prevalecido. Era impossível comprá-la, falsificá-la ou removê-la. Clara-Ara, embora acusada do crime mais hediondo, ela permaneceu fiel a si mesma. E no final das contas, essa autenticidade inabalável foi sua salvação. Esse foi seu triunfo. A única coisa que ninguém jamais poderia roubar dela. Clara-Ara não era mais apenas uma figura no segundo plano da vida de um homem rico. Agora ela era reconhecida por todos pelo que sempre foi. Uma mulher íntegra, forte e amorosa. Um amor que nenhuma mentira poderia diminuir. Sua narrativa não era de retribuição. Era sobre se apegar à verdade, mesmo diante do silêncio. Era sobre encontrar força para se manter de pé quando todas as saídas estavam fechadas. Parece fechada. Enquanto caminhava para casa com os meninos, ela preparou o jantar, arrumou os brinquedos deles e ajudou na hora de dormir, como sempre. Embora o mundo lá fora pudesse ter mudado, sua vida cotidiana permaneceu inalterada. Ela não precisava dos holofotes para se sentir completa. Ela simplesmente precisava da tranquilidade que vinha de saber que a verdade havia sido reconhecida, compreendida e corrigida. Ela deu um beijo de boa noite nos gêmeos, murmurou seu amor por eles e apagou a luz. Ela não estava apenas livre, ela era estimada. Ela era acreditada. Ela havia enfrentado um obstáculo formidável e saído ainda mais forte. Finalmente, chegamos ao fim desta história. Estou muito feliz por você ter viajado comigo até aqui.
Muito obrigado por assistir. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo, incluindo o que mais te tocou e o que talvez não tenha sido tão bom. E lembre-se de se inscrever. Até nos encontrarmos novamente.